Bora lá, pessoal, vamos gravar mais uma aula aqui, mais uma correção de prova da banca Reis e Reis, tá? Pessoal, deixa eu confessar uma coisa para vocês. É a terceira vez que eu vou gravar essa aula. Duas vezes o sistema deu pau aqui, eu gravei a prova inteira, mais de 40 minutos, tá? Vou acelerar dessa vez, vou falar meio rápido, porque se não sair dessa vez é porque não era para sair, tá? Então, ó, chega no like aí, ó, ajuda quem tá começando, e vamos lá. Então eu vou corrigir 10 questões de português aqui, ó. Então vamos começar pela questão número 1. A número 1, eu via de regra nunca começo por ela, porque é de interpretação de texto, eu prefiro estar concentrado para fazê-la, tá? Que aí eu performo melhor. Então é um conselho, não sei se serve para todo mundo, mas eu nunca começo por interpretação de texto. E aqui não vai ser diferente, mas eu vou fazê-la, tá? Fica aí que eu já faço ela logo. Vamos começar pela questão número 2. Questão número 2, não há necessidade de eu ler toda ela, tá? É uma questão de figuras de linguagem. Ele dá aqui as palavras grifadas e pergunta aqui, ó. A figura de linguagem utilizada no trecho sublinhado é perífrase. Ele tinha mesmo cara de felino. Ele tinha mesmo cara de felino não é uma perífrase. Isso aqui é uma metáfora, tá? Eu vou explicar abaixo aqui o que é uma metáfora, tá? Então, perífrase é o que? Terra da garoa. O que é terra da garoa? É São Paulo, né? Quando você quer falar o país do futebol, é o Brasil. Então, isso é uma perífrase, tá? Então, é errada. A 2 aqui, ó. E falaram com Deus e todo mundo. Você fala com Deus e todo mundo, você percebe que você está forçando a amizade aqui, ó. Isso é uma hipérbole, tá? Hiper grande, ó. É um exagero. Isso é uma hipérbole. E ele fala aqui, ó, que isso aqui é uma metáfora. Não é uma metáfora. A metáfora aqui é uma linguagem muito usada no dia a dia. Tipo assim, ela é uma flor. É uma comparação. Você está comparando ela com uma flor implicitamente. Você não fala, ela é como uma flor, tá? Isso aí é uma outra figura de linguagem, a comparação. Um símile. Não, ela é uma flor, é uma figura de linguagem que é uma comparação implícita, tá? Então, isso é uma metáfora. Então, a 2, que é uma hipérbole, então também é mentira. A 3, ele fala que a infração só faz aumentar e meu dinheiro já não está valendo nada, tá? Inflação seria o correto, né? Então isso aqui é uma barbaridade, né? Por isso que o nome chama barbarismo, ó. É um vício de linguagem, essa escrita errada aqui. Então a 3 está correta. E a 4, ó, sem descanso, avanço descalço. O vício de linguagem no trecho sublinhado é o eco. Tá? O que é um eco? O eco, né? Que você joga um negócio, né? Se repete. Ó, descanso, avanço, descalço. Você percebe que são parecidas como uma rima, isso aqui, ó. Isso aqui aparece um eco, né? Isso aqui é considerado um vício de linguagem, tá? Que é esse final. Então, isso aqui também tá correto. Então, a 3 e a 4 tá correta. Logo, o gabarito é a C, tá? Desculpa o spoiler. Eu gravei isso aqui 2 vezes já. Não tem como eu apagar tudo isso aqui, não. Então, vamos lá. 3. As palavras que e se podem exercer inúmeros papéis em uma frase, como conjunção, pronome, partícula expletiva ou de realce, etc. Assinale a alternativa que não contém erro, ou seja, que está certa. E as funções e os empregos da palavra que e se. Então vamos começar pela questão número A. Esse que aqui, ó, quase que não consigo chegar a tempo. Esse que tem função do substantivo? Não, ele não tem função do substantivo. Ele é uma partícula expletiva ou de realce, que é a mesma coisa, tá vendo? O que é? Eu posso retirá-la da frase que ela não muda nada, ó. Quase não consigo chegar a tempo. Quase que não consigo chegar a tempo. Então esse que, ele não tem função substantiva. Ele teria que ser uma conjunção integrante para ter essa função. Então tá errada. A B. Perguntei se ele estava feliz. É uma conjunção subordinativa condicional? Não. O que é uma conjunção condicional? Vou dar um exemplo. Vou à praia se fizer sol, tá? Eu preciso dessa condição. Isso, ou caso fizer sol, você troca pelo caso. Isso é uma conjunção condicional. Essa condição, esse se no lance de condição. Esse se aqui é uma conjunção integrante, ó. Perguntei isso. Quando você faz essa troca e dá certo, 99% dos casos, quando você troca o que ou se pelo isso, quando você troca e dá certo, perguntei isso, é porque é uma conjunção integrante. Então, ela não é uma subordinada condicional. Mas por que eu falei 99%? Por causa do gabarito aqui, ó.
na frase ele tem que dar dinheiro hoje, o que tem função de preposição? Sim. Se você trocar aqui, ó, ele tem de dar o dinheiro hoje. Antigamente era assim que se falava, hoje se aceita esse que. Esse que com valor de preposição, ela é a chamada preposição acidental. É uma palavra que originalmente não é uma preposição, mas ela assume um valor de preposição, tá? Tem de dar o dinheiro, tem que dar o dinheiro. Esse que pode ser trocado pelo de, isso é uma preposição. Aí você tem que ter cuidado, porque se você falasse assim, ó, ele tem isso, faria sentido também. Então, toda vez que você tiver o verbo ter, ter de, ou ter que, mais do infinitivo, né? O que é o infinitivo? Esse verbo terminado em R, ó. O verbo ter, mais do que, mais do infinitivo, você tem esse que com valor de preposição. Se liga nisso aqui, que isso aqui te coloca na frente dos outros, tá? Muita gente erra achando que isso aqui é uma construção integrante. E na D aqui, ó, vendem-se casas. O se é empregado como índice de indeterminação do sujeito? Não, ele é um pronome apassivador. Quando você tiver essa construção aqui, ó, o verbo transitivo direto mais partícula se, você tem uma voz passiva sintética. Então, quem é o sujeito aqui? Ó, casas. Casas são vendidas, tá? Então, não tem um sujeito indeterminado. O sujeito aqui é casas, como na alternativa, numa anterior ali, ó, que nós fizemos, ou nós vamos fazer, já estou perdido, como eu gravei 2, 3 vezes, apartamentos são vendidos, tá? Então, ó, voltando aqui para ficar mais claro, vende-se casas, o se é empregado como indeterminação do sujeito? Não, esse se é um pronome apassivador, tá bom? Vamos para 4. A estilística estuda a linguagem e a sua capacidade de tornar as mensagens mais ou menos emotivas e bonitas. Por esse motivo, é uma área muito importante nos meios literários. Se por um lado a gramática preocupa-se com a norma culta da língua, a estilística vem complementar os estudos da linguagem na medida em que foca na função expressiva dos discursos através de recursos estilísticos. Marque a opção que não apresenta uma resposta correta, ou seja, que está errada, né? Então, se você tem 3 certas aqui, ele quer que esteja errado. Ó, deixei grifado aqui. Atente-se aos comandos dessa banca. Essa banca aqui ela é capciosa, ela coloca uns comandos estranhos. A estilística sintática explora a disposição dos elementos do enunciado, seja omitindo ou repetindo elementos, seja mudando a ordem padrão com que elas aparecem, como é o caso da anáfora, repetição de uma mesma palavra ou expressão ao início de cada enunciado ou verso. Exemplo. Tá na moda, tá na mão, tá na C&A. Isso aqui foi uma propaganda, ó. Tá vendo? Tá na, repetiu essa expressão, repetiu de novo e repetiu de novo. Isso é considerado uma anáfora, tá? É um recurso estilístico. A B, a aliteração, que é a repetição de consoantes, marca o ritmo do texto e é um exemplo de estilística fônica, né? Sons em que a expressividade da língua é explorada por meio de sons das palavras. Exemplo, o peito do Pedro é preto. O peito do pé, né? O rato roeu a roupa do rei de Roma. Essa repetição de consoantes tem essa estilística aqui de aliteração. Tá correta essa afirmação. A 4. A estilística morfológica preocupa-se principalmente com a forma e o recurso mais utilizado para exprimir mais emoção ao texto. São sufixos aumentativos e diminutivos. Exemplo, minha mãezinha, isso aqui é um sufixo. É minha amigona. Tá vendo? Isso aqui, ó, ela fala para exprimir emoções ao texto, são sufixos aumentativos e diminutivos. Quando você fala mãezinha, denota carinho, minha amigona, esse aumentativo também denota carinho. Então essa afirmativa que ela tá dando, que é para exprimir emoções, ela é correta, tá? E qual que está errada, né? Que é o gabarito, porque ele pede a errada. Essa D aqui, ó. A silepse, que é a repetição de conjunções coordenativas no enunciado, faz parte da estilística semântica. O significado das palavras é usado para garantir maior expressividade ao discurso. Exemplo, tenho de tudo, roupas, imóveis e bebidas. Então, ó, quando ele começa aqui, ó, repetição de conjunções, isso chama polissíndeto. O que é poli? Poli são vários. O que é síndeto? Conjunções. Então, polissíndeto são repetições de conjunções. E você tem aí, ó, roupas, imóveis e bebidas. São síndetos, são conjunções aditivas. Você tem aqui então um polissíndeto e não uma silepse. O que é uma silepse? É exatamente isso aqui, ó.
Aquela multidão se revoltou, estavam sedentos por justiça. Essa aqui, ó, da multidão, a multidão, via de regra, uma concordância é o verbo com o núcleo de sujeito. Quem que estavam sedentos? A multidão. O certo aqui, então, ó, aquela multidão estava sedenta, porque ela está no singular. Mas isso aqui é usado como um recurso estilístico, é uma concordância ideológica, porque você sabe que multidão são muitas pessoas, então ele fez uma concordância não usual, mas ideológica. Isso aqui também é conhecido estilisticamente como silepse. Poderia ter até um erro, mas aqui é considerado uma silepse, é um recurso estilístico, entendeu? É uma concordância que ela está diferente porque ela é uma concordância ideológica, porque multidão significa várias pessoas. 5. Pegaram o dinheiro e dividiram com os comparsas. Isso aqui é um sujeito indeterminado. Quem pegou o dinheiro e dividiu com os comparsas? Não sei, ele é indeterminado, tá? Vendeu-se o apartamento por um preço muito acima do mercado, ó. É isso aqui, ó, que eu falei lá na 3. Eu achei que eu já tinha falado que eu gravei 2 vezes essa prova. Tá. Quem vendeu o apartamento? Ó, aqui você vai inverter, tá? O apartamento foi vendido. Então, aquilo não é uma oração sem sujeito. O sujeito é o apartamento, tá? O sujeito simples. Os apartamentos são vendidos. Então, aqui, a terceira, vamos para a terceira que aí eu fecho aqui, ó. Ninguém acertou 100% da prova. É um sujeito simples. Quem que não acertou? Quem acertou 100% da prova? Ninguém. Sujeito simples. Então, ó, a frase 2 e a 3 mostram o sujeito de maneira clara. O sujeito na 2 é o apartamento e o sujeito na 3 é ninguém. Muitas pessoas vão errar isso aqui, ó, porque, então não tem sujeito? Tem, o sujeito é ninguém, tá? Por isso que ele fala de maneira clara. Vendeu o seu apartamento, tem gente que acha que isso aqui, ó, poderia ser o tal do PIS, índice de indeterminação do sujeito. Mas não é, ele é um pronome apassivador. Vendeu-se apartamento por um preço muito acima do mercado. O apartamento foi vendido, tá? Quando você tem um verbo transitivo direto mais a partícula C aqui, ó, você tem uma voz passiva sintética, tá? E então ele é um pronome passivador e o sujeito é esse o apartamento, tá? Inverteu. Então é a B. 6. Ó, essa questão, ela tá explicada também na outra prova. Talvez lá, aqui eu já estou mais acelerado, talvez lá eu expliquei até melhor lá. Dá uma olhada naquela outra prova, ela é muito importante. Essa prova tem questões, tá? Essa prova ela repetiu questões. Essa questão caiu na outra. Tem uma outra questão aqui na frente que caiu também. 2 questões e meia, né? Porque uma foi parcial. Caiu, eles repetem questões de prova. Vale a pena você ver. Vai lá, ó. Reis e Reis é uma prova de 52 minutos. O áudio dela tá um pouco baixo, porque foi a primeira vez que eu gravei, mas ela tá muito bem corrigida. Vai lá e dá uma olhada lá. 6. O novo acordo ortográfico da língua portuguesa tem como objetivo unificar a grafia de países que têm como língua oficial a língua portuguesa, para que assim a comunicação entre países seja mais fluida. Considerando que estabelece o novo acordo ortográfico, marque a única alternativa que não está incorreta, ou seja, que está certa. Tá? Nós já temos gabarito na A. Tá? Teve uma mudança. Tem alguns países de língua portuguesa, entre eles o Brasil, alguns países da África, o próprio Portugal. Eles fizeram, então a partir de 2016 está valendo algumas mudanças. Então essas palavras aqui, ó, com vogais dobradas aqui, ó, repetida, enjoo, voo, vem, crem, antigamente ela tinha acento, ela perdeu, tá? Então, ó, as palavras sublinhadas estão grafadas corretamente, não levam acento sim, isso é verdade, tá? A B, as palavras assembleia e plateia não são mais acentuadas. Dessa primeira parte aqui, esse primeiro período tá certo. Elas não são mais acentuadas, assim como palavra troféu e anel. Isso aqui tá errado. Troféu e anel são oxítonas, com ditongo aberto. Elas recebem acento, porque elas são oxítonas. Assembleia e plateia são paroxítonas. A regra é paroxítonas, com ditongo aberto não recebem mais acento. Não oxítonas, tá? Então ela tá errada. C. A ideia, joia e frequência. Essas palavras são corretamente acentuadas? Ideia e joia tá errado, porque ela entra na mesma regra que assembleia e plateia. E ideia e joia, todas elas são paroxítonas com ditongo aberto. Então elas não recebem acento, então ela tá errada. A palavra frequência, ela realmente está certa, é uma paroxítona terminada em ditongo.
Então, parte dela tá errada, então ela não tá certa. Vou falar todas. E a D, aqui, ó, forma, polo e pelo. Esse acento diferencial, ele é obrigatório? Aqui no forma e forma, ele é facultativo você colocar acento, tá? Então, esse aqui, ó, você não pode falar que todas elas são obrigatórias, porque essas duas aqui não, elas são facultativas. Então, o que eu te digo, né? O que eu já falei 2, 3 vezes aqui no outro vídeo, leia o novo acordo ortográfico. Ele é um acordo curto, dá um Google aí, muito curto, você vai conseguir garantir uma questão, porque toda prova que eu vi deles tem uma questão dessa aqui, ó, de acordo ortográfico, tá? Então, ó, vou ler, vamos lá, agora já concentrei, vamos lá fazer a questão número 1, aí depois eu volto para 7, tá? Então, a questão número 1. Normose, um distúrbio da vida moderna que pode ser curado com terapia. A sociedade moderna, com o corre-corre, a falta de tempo para o cuidado espiritual e o imediatismo fez com que as pessoas desenvolvessem com mais facilidade algumas doenças psicossomáticas. O pânico e a depressão são duas delas, assim como a normose. A última é uma prima menos conhecida e por isso menos identificada, segundo especialistas. Ela, normose, surge quando o sistema no qual nós existimos encontra-se dominantemente doente, desequilibrado, corrompido e quando predomina a violência, a competição e o egocentrismo. Uma pessoa adaptada a esse sistema está doente, explica o psicólogo e antropólogo Roberto Crema, um dos especialistas do assunto no Brasil. Relacionado ao tema, o segmento, a sociedade moderna com o corre-corre, a falta de tempo para o cuidado espiritual e o imediatismo fez com que as pessoas desenvolvessem com mais facilidade algumas doenças psicossomáticas. Ó, o gabarito é esse aqui, ó, já está marcado. Ó. Atualmente, devido à correria, há mais possibilidade no desenvolvimento de doenças psicossomáticas do que anteriormente. Então, quando você fala assim, ó, que tudo isso aqui fez com que as pessoas desenvolvessem com mais facilidade, se ali acontece com mais possibilidade, com mais frequência, que a probabilidade é maior. Então ele usou a facilidade aqui, tem esse mesmo sentido aqui, tá? Então gabarito, ó, C. Não vou demorar nela, porque é uma questão simples, não tem muito o que te ajudar aqui. A notícia boa é que não é uma prova, não é uma questão muito grande. Tem bancas que colocam a questão para te cansar, tá? Avança São Paulo, ela coloca as questões enormes ali para te cansar. 7. Ó, isso aqui é para completar, tá? As lacunas aqui. Isso aqui é uma questão de concordância. Então vamos lá marcar. O verbo é impressionar, presenciar, criticar e perder. Vamos fazer uma por uma. Alagoas impressiona ou impressiona pelo acolhimento aos turistas? Toda vez que você tiver uma palavra, né, pluralizada, como Alagoas, geralmente topônimos, Estados Unidos, Minas Gerais, uma palavra pluralizada, geralmente topônimos, muitas vezes topônimos. Você depende do determinante. Se tivesse um artigo aqui, ó, igual tá aqui nos Estados Unidos. Como você não tem artigo, Alagoas impressiona. Se tivesse as Alagoas, ficar as Alagoas impressionam, tá? Então, ó, a Alagoas impressiona. Ontem, 75% dos aprovados não presenciou ou presenciaram a comemoração. Se você concorda, você pode concordar com número em porcentagem ou com esse adjunto aqui, ó. Se você for fazer a concordância com o número, se for acima de 1, 75%, fica no plural, presenciaram. Se o adjunto aqui estiver no plural, ele vai ficar no plural. Então, ambos estão no plural, ó. Tanto por esse 75 quanto pelos aprovados, o verbo ficaria no presenciaram. Se fosse aprovado, né, que não ia ter lógica aqui, né? Mas se fosse algo aqui no singular, ficaria presenciou. Ou aqui fosse um, poderia ficar presenciou. Como os dois estão aqui, um com o número acima de 1 e o outro adjunto no plural, tem que ficar presenciaram. Paulo foi um dos que criticou ou criticaram a obra. Tá? A concordância pode se dar com Paulo. Paulo foi um que criticou a obra. Ou ele foi um dos. Esse dos aqui, ó, acredite, isso aqui, ó, é um pronome demonstrativo. Tá? Paulo foi um daqueles que criticaram. Então, daqueles que criticaram. Então, a banca optou por concordar aqui com criticaram, mas poderia ser criticou também.
E a última aqui, os Estados Unidos perdeu ou perderam? Ó, Alagoas impressiona. Os Estados Unidos, ó, o os daqui, ó. Ele não pode ficar no singular. Os Estados Unidos perderam. Se fosse Estados Unidos perdeu. Beleza? Então o gabarito aqui, ó, né? Completar tudo certinho aqui é letra D de dado, tá? Impressiona presenciar que e perderam. A 8 aqui, ó, né? Não preciso ler a frase, a oração completa, porque ele quer falar o que é cada palavra grifada. Então tem trem, pai, aquilo, boa e criança. Vamos lá, uma por uma. Recomendo que você estude isso, tá? Encontro vocálico, encontro consonantal, dígrafo, porque tem mais de um tipo de dígrafo, ditongo crescente, decrescente. Eu já vou te ajudar aqui, mas vá lá e complete seu estudo. Então vamos lá. Trem é um encontro consonantal. Por quê? Você tem duas consoantes aqui e ela faz barulho. Ó. Trem. Você ouve o barulho do T e do R. Quando você tem isso aqui, então, ele é um encontro consonantal. Beleza? Pai. Ele é um ditongo decrescente. Tá certo? Por quê? O que é um ditongo? Quando você tem duas vogais juntos. Tá? Então você tem um ditongo. Só que existe a vogal e a semivogal. Vogais são as fortes, tá? E semivogais, as fracas, geralmente o I e o U. Nem sempre, mas quase sempre. Então aqui, ó, pai, você tem um ditongo decrescente, porque você tem uma vogal, que é a forte, e uma semivogal mais fraca. Então você tem um encontro de duas vogais, uma decrescente, tá? Você tem um ditongo decrescente aqui. Aquilo é um dígrafo. Esse Q e U aqui, ele tem um som só. É como se você fosse falar um K aqui, ó. Tem um som de K. Aquilo, quando você tem duas palavras com um som só, você tem um dígrafo. Existe o dígrafo nasal também, tá? O dígrafo nasal, ó, melancia, esse é como se o A tivesse um tio. Você pode tirar o N, isso é um dígrafo nasal. Pássaro, você tem dois S's. Só que tem um som de C cedilha. Dois S com um som só. Isso também é um dígrafo. Dá uma estudadinha aí, que é fácil, tá? Boa e criança. Ambas são hiato, tá? O hiato, você precisa saber separar a sílaba. Quando a gente é mais novo, a gente aprende muito fácil lá que o hiato, a saída, saúde. Porque é fácil, fica intuitivo você decorar assim. Mas o boa, se você não souber separar assim, o boa é uma sílaba, é uma monossílaba. Não, tá errado. Boa. Abre a boca duas vezes, ó. Quando você tem duas vogais, você não pode ter duas vogais. Você pode ter uma vogal e uma semivogal. Quando você tem duas vogais assim, você tem que separar a sílaba. Então você tem um hiato aqui, ó. Criança também, ó. Criança. Ó, dica. Joga aí, separador de sílabas. Comece a jogar palavras dentro dela e separar. Aí você vai aprender. Isso aí faz você identificar. Se você não souber separar, você erra aqui, ó. Você não acredita que isso seja um hiato, tá? Que é um pouco diferente. Então, o gabarito é o A mesmo. 9. Estamos na 9, é isso mesmo? Voltando, ó, crase. Não subestime a crase. Crase parece fácil, mas muita gente cai na crase. Muita gente boa cai na crase, viu? Muita gente boa cai na crase. Voltando àquele tempo remoto. Quem volta, volta a. Voltando a aquele tempo. Então, ó, esse aquele aqui, ó, tá certo, tá? Em 2, indubitavelmente prefiro vinho a cerveja. O verbo preferir é um verbo transitivo direto e indireto. O objeto direto, prefiro vinho. Por que verbo transitivo direto? Porque você não tem preposição, você emenda ele direto, ó. Prefiro vinho, né? Objeto direto. Prefiro vinho à cerveja. Quem prefere algo a alguma coisa. A cerveja, que é uma preposição aqui, ó, que é o a mais a preposição, o artigo a mais a preposição a. A com a craseada aqui, ó. Então, tá correta essa crase, viu? Lembro-me de quando eu era criança, de correr a beça. Esse a beça aqui é uma expressão, tá? É uma locução adverbial feminina. Quando você tiver uma locução adverbial feminina, outras, quer ver, ó? Outras locuções, as pressas, às vezes, tem crase. Então aqui faltou uma crase. A 4. Precisamos de uma conversa cara a cara. Não há crase, não há... crase também é conhecido como sinal grave, tá? Ó. Entre palavras repetidas, então isso aqui tá errado. E a 5 aqui é a que separa a criança do adulto. Isso aqui, se você souber, você tá na frente de muita gente, ó. A cerimônia de formatura da Betina foi igual a do Lorenzo no que se refere ao glamour. Quando você olha aqui, ó, a cerimônia da formatura da Betina foi igual a do Lorenzo. Você não pode pôr crase antes de palavra masculina.
Mas no caso aqui, você tem a palavra, tá vendo essa cerimônia aqui, ó? Ela ficou implícita aqui, ó. A cerimônia da formatura da Betina foi igual à cerimônia do Lorenzo, do que não se refere ao glamour. Então, ó, ele existe a crase porque existe uma palavra aqui, ó, implícita, que você não tá vendo, que é a cerimônia, mas pouca gente acerta isso. Falar, ah, não tem crase porque tá antes de palavra masculina. Não, existe cerimônia aqui, ó, omisso aqui, ó, tá? Elíptico aqui. Então, a 1, a 2 e a 5 estão corretas, ó, tá? Então, gabarito B. Vamos para a última questão número 10. Escrever um texto é, antes de qualquer coisa, um trabalho de criatividade e de emprego particular de linguagem. Portanto, é muito pessoal e subjetivo. Considera-se um absurdo a tentativa de padronizar um texto, tipo elaborar um modelo a ser seguido ou, pior ainda, um gabarito de redação. Entretanto, mesmo sendo um texto um material subjetivo de criatividade, de manifestação pessoal, pode-se enumerar as qualidades e os defeitos que, via de regra, devem ser observados e evitados. Com base no texto e nos seguintes conhecimentos sobre os temas, marque a opção correta. Tá, então vamos achar qual que é a correta aqui, ó. Um dos defeitos mais graves de um texto é o cacófato, ou a cacofonia, caracterizado pela repetição desnecessária de um termo ou de uma ideia, o que acaba criando sons desagradáveis. Cacófato é isso aqui, ó. A boca dela estava suja de chocolate. Tá vendo? No final de uma palavra com o começo de outra, na hora que você emenda, ó, virou cadela, a boca dela. Isso é uma cacofonia, tá? Isso é uma cacofonia, não é o que está descrito ali. B. Apesar do preciosismo errar pelo excesso, pois é o uso exagerado de palavras rebuscadas, ela não é considerada um defeito do texto e, para alguns linguistas, pode ser entendido como uma qualidade do texto. Tá? Isso é mentira, tá? Isso não é considerado uma qualidade do texto. Pleonasmo é a redundância dos termos no âmbito das palavras, mas de emprego legítimo de certo caso, pois confere maior vigor ao que está sendo expresso, ou seja, tem a função de realçar uma ideia, tornar a ideia mais expressiva. Dessa forma, o pleonasmo deixa de ser o vice e passa a ser uma figura de linguagem, um recurso linguístico. Portanto, é necessário distinguir os tipos de pleonasmo em vicioso ou reforço estilístico. Deixei 2 exemplos aqui, ó. Isso aqui é considerado uma figura de linguagem. Você sabe que o mar é salgado, mas quem disse foi Fernando Pessoa. Ó, mar salgado. Isso não é considerado pleonasmo. Isso é considerado um recurso estilístico, uma figura de linguagem, ó. Agora, entrar para dentro, aí isso já é um pleonasmo vicioso, tá? Essa é a diferença, tá? Quem disse isso aqui foi Pessoa, quem disse aqui foi um qualquer. Então, ó, isso aqui é considerado pleonasmo vicioso, já o de cima não, tá? Então, vamos para a última, que é a última agora, ó. São qualidades de um texto obediências às regras gerais da língua, clareza, elegância e prolixidade. Prolixidade é quem fala muito, isso não é considerado uma qualidade no texto, tá? Então, a D tá errada. Gente, ó, tentei gravar 2 vezes, tá? Parece que eu tô mal-humorado aqui, mas não, é que parece que essa prova aqui não queria sair. Então, obrigado, compartilha, curte aí, e é isso.